Olá, neste trabalho iremos falar sobre manejo de búfalos e produção de leite. Os discentes compostos são Alice, Amanda, Bruna, Carlos, Cauã, Daniele, Diele e Elisa. O docente que está acompanhando é o professor Alan Andrade, da disciplina de Produção Animal 3, da turma do terceiro A do campus Infrocampus Colorado do Oeste, Rondônia. Agora eu vou falar da introdução do trabalho. Os búfalos são importantes no Brasil porque o Brasil tem o maior rebanho do Ocidente, tendo em vista 1.800.000 animais no país. Então, isso é muito importante, é um grande volume de animais. Ah, Eles são uma máquina quase perfeita de produção de carne e de leite, tendo em vista que a produção de carne ainda consegue ser maior do que a de leite, porém, a de leite cada vez mais aumenta. As raças mais comuns que temos no Brasil são Mediterrâneo, Murrá, Jafarabati e Carambu. Claro que tem outras, porém, essas são as mais comuns no Brasil. Esses animais possuem um temperamento bastante dócil, o que facilita na criação e manejo. São muito rústicos e adaptam-se em mais variedade de condições ambientais. O búfalo doméstico nada tem a ver com espécies selvagens e agressivas que são os bisões. São bem diferentes uma coisa da outra. Anatomia do sistema digestivo dos búfalos. Os búfalos são mamíferos, herbívoros ruminantes. São animais poligástricos e possuem o estômago com 4 compartimentos, sendo ele o rumen, retículo, omaso e abomaso. São funções do aparelho digestivo: fornecer ao organismo nutrientes, eletrólitos e água, armazenar alimentos e limpá-los para sofrer a digestão, metabolizar o alimento para a adsorção, realizar a adsorção e eliminar os resíduos alimentares. Relacionado à anatomia do aparelho digestivo, vamos iniciar falando sobre a cavidade bucal. A cavidade bucal é um epitélio estratificado, pavimentoso queratinizado, possui lâmina própria da mucosa, geralmente sem glândulas. Possui uma túnica submucosa. E essa túnica possui glândulas, e essas glândulas podem ser mucosas, serenosas ou mistas. Essas glândulas influenciam no tipo de saliva. Dependendo delas, do tipo da glândula vai ser o tipo de saliva. E o tipo de saliva pode ser mucosa, serenosa ou mistas. A cavidade bucal, ela é composta por lábios, bochechas, línguas e dentes. Os lábios são onde ocorre uma junção mucocutânea. Eles são queratinizados e o eixo do lábio é composto por um tecido conjuntivo fibroelástico e por um músculo esquelético. O lado cutâneo possui uma lâmina própria da mucosa e uma túnica submucosa que não diferenciam. As glândulas labiais dos ruminantes são pequenas, sendo do tipo tubo alveolar ramificadas. As bochechas não se diferenciam dos lábios no plano histológico. As glândulas bucais serenosas ou mucosas estão presentes no tecido conjuntivo submucoso. A língua, ela é revestida por uma mucosa com epitélio pavimentoso estratificado. Possui um eixo do músculo esquelético. Possui papilas dérmicas que indiretamente formam as papilas linguais. A região caudo-dorsal da língua tem uma membrana mucosa espessa. A função da língua é que a superfície da língua ela é áspera, com suas papilas impedem o retrocesso do alimento. As papilas linguais são divididas em 5, sendo elas papilas filiformes, papilas cônicas, papilas fungiformes, papilas valadas e papilas foleadas. As papilas filiformes exercem funções mecânicas. São queratinizadas em formas de espinhos de rosa, curvando-se para trás. As papilas cônicas possuem a mesma função que as papilas filiformes e também são queratinizadas. As papilas fungiformes são em formas de cogumelos e exercem função de mecânica
função mecânica e gustativa. As papilas foliadas são estruturas em forma de folha. Possuem corpúsculos gustativos em que glândulas serenosas, túbulos alveolares ramificadas da lâmina própria submucosa se abrem. As papilas valadas são as maiores e menos encontradas. Possuem muitos corpúsculos gustativos em suas paredes laterais, em que as glândulas cerosas tubo-alveolares ramificadas se abrem. E por último, os dentes. Os dentes seus componentes básicos são esmalte, dentina, cemento e polpa. Os dentes molares são denominados ipsodentes e são estruturas complexas que estão em constante erupção. Esses tipos de dente não possuem coroa, colo ou raiz definitivos, e considerando-se que são formados apenas por faringe. Situa-se atrás da boca e continua até o esôfago. Ela é formada por epitélio pavimentoso estratificado, tendo queratinização variável. Possui lâmina própria da mucosa, que contém tonsílulas, nódulos linfáticos individuais e leucócitos dispersos. É formada por uma camada de fibras elásticas que separa a mucosa da túnica submucosa. A faringe é dividida em nosofaringe, que é a parte correspondente ao trato respiratório, orofaringe, parte correspondente ao trato digestório, e laringofaringe, parte comum dos tratos digestórios e respiratório. É a maior parte da faringe. É nesta que há a entrada para a laringe, que apresenta a epiglote ventral ao palato mole, exceto em equinos. A função da faringe é direcionar a passagem de ar e alimento, deglutição e respiração. É um órgão tubo-muscular. Divide-se em túnica mucosa. É um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. E é o muscular da mucosa formado por fibras musculares dispersas. Túnica submucosa. É constituída por numerosas glândulas mucosas tubo-alveolares ramificadas e possui dobras longitudinais que permitem a expansão do esôfago. Túnica muscular. Esta é formada inteiramente por músculo estriado. E túnica serosa. É uma túnica típica e ela está relacionada à regurgitação. Estômago. O ruminante possui um estômago composto, pois ele é formado pelo pré-estômago e pelo estômago verdadeiro. O pré-estômago é dividido em três: rumen, retículo e omaso. E o estômago verdadeiro, somente o abomático. O rumen possui papilas cônicas projetadas para a luz. Seu epitélio é pavimentoso, estratificado, queratinizado. Possui espessura variável e camadas não muito bem definidas. Possui lâmina própria da mucosa que se mescla à túnica submucosa. Possui túnica muscular e túnica serosa. É dividido em 4 áreas ou sacos. Ele é um reservatório e câmara fermentativa dos alimentos ingeridos. A digestão ou a fermentação é garantida por enzimas produzidas por micro-organismos que não são secretadas, mas ficam aderidas à parede celular. É no rumen que ocorre a produção de gases, produção de ácidos graxos voláteis e a produção de massa microbiana. A digestão iniciada no abomaso é completada pelo intestino delgado, com as enzimas pancreáticas e as intestinais. O intestino delgado possui subdivisões, sendo elas duodeno, jejunum e ileo. As paredes internas do intestino delgado são cheias de vilosidade, que junto ao duodeno e o jejunum
são os responsáveis por acontecer a maior parte da absorção dos nutrientes. O intestino grosso é subdividido em seco, colo e reto, e é nesse intestino que a maior parte da água e eletrolitos é absorvida. O intestino grosso possui uma população microbiana parecida com a do rumen, produzindo ácidos gráficos voláteis e proteínas microbianas. É nessa parte do intestino também que as vitaminas B e K são sintetizadas. Adaptação dos bubalinos à pastagem. Para entendermos um pouco mais sobre a adaptação desses animais à pastagem, é de suma importância o conhecimento relacionado à caracterização da criação de bubalinos. Os búfalos são originários do continente asiático. Foram levados posteriormente à Europa, Oceania e Américas, habitando hoje em dia os mais variados ecossistemas, uma vez que são considerados animais extremamente rústicos e de alta capacidade de adaptação, podendo sobreviver em diversos ambientes de grandes variações de clima, relevo e vegetação. Esses animais foram introduzidos no Brasil há mais de 100 anos. Eles são portadores de algumas características bem peculiares, como docilidade, rusticidade, precocidade e entre outras. Eles são animais pouco seletivos em relação a forrageiras e conseguem aproveitar melhor os componentes fibrosos, aproveitando melhor as forrageiras de baixa qualidade nutricional. No Brasil, grande parte das propriedades criam os animais exclusivamente em pastagem. De maneira geral, são poucas propriedades que adotam um sistema intensivo de criação com algum tipo de suplementação ou mesmo confinados. Segundo Gonçalves, em uma pesquisa em 2008, ele constatou, no estado de São Paulo, que o sistema de confinamento total é pouco empregado para machos como para fêmeas. De acordo com Bernardes, 2007, a bubalinocultura na Amazônia é uma atividade bastante expressiva, na qual os búfalos encontraram um ambiente propício para o seu desenvolvimento, com resultados surpreendentes diante da pecuária local, tendo em vista a sua satisfatória rentabilidade. Esses animais são criados principalmente em áreas de várzea, onde predominam pastagens nativas. No entanto, a necessidade do desenvolvimento de tecnologias produtivas e alternativas de desenvolvimento para tornar a atividade ainda mais rentável. A adaptação desses animais à pastagem para a produção de leite nas nativas e nas cultivadas. Dentre as raças existentes no Brasil, a Muraçá mediterrâneo e Jafarabadi são indicadas para a exploração de leite, por possuir dupla aptidão, carne e leite. As raças mediterrâneo e Murá, mais rústicas e menos exigentes em alimentação, são indicadas para os diferentes sistemas de criação. Já a Jafarabadi, mais exigente em qualidade alimentar, deve ser criada principalmente em pastagens cultivadas nativas ou de bom valor nutricional. A alimentação, então, o búfalo é um excelente transformador de alimento grosseiro, forrageiro, de alto teor de fibra e baixo valor nutritivo, podendo produzir satisfatoriamente em condições adversas. Entretanto, níveis superiores de produtividade são alcançados com suplementação alimentar de subprodutos agroindustriais e de alimentos obtidos na fazenda, como capim-elefante, cana-de-açúcar, mandioca e o milho, bem como a mineralização de rebanhos com macro e microminerais de acordo com as deficiências locais. Em pastagem nativa, o sistema de criação é extensivo, não havendo controle de carga animal. A estimativa é de 4 a 6 hectares unidade animal ao ano. Nessas condições, aconselha-se o uso integral de pastagem nativa com pastagem cultivada, para melhor desempenho produtivo do rebanho durante os períodos críticos. Nas terras inundáveis, em solo mediano e de alta fertilidade, a gramínea mais cultivada e utilizada para essa é a Cannara erecta, para melhor desempenho da pastagem. Há necessidade de manejo em pastagem rotacionado com mínimo de 4 pastos para cada lote de animal, com carga de 0,1 unidade animal de 550 kg de peso vivo por hectare e ano. Em terra firme,
O quilco da Amazônia, o braquiarão, colonião, variedades boetã, tazana e centenário são algumas das espécies adaptáveis para diferentes condições brasileiras, podendo atender satisfatoriamente às necessidades alimentares dos bubalinos. Essas gramíneas podem ser manejadas em pastejo contínuo, com lotação de 1 unidade animal hectare-ano e intensivo rotacionado com 3 unidades hectare animal ano. Nessas pastagens, quando necessário, deve-se efetuar uma roçagem manual das ervas invasoras. Oi, o meu nome é Jaylee e eu vou falar sobre o manejo alimentar. Os búfalos, eles são capazes de transformar forrageiras mais grosseiras em alimento de qualidade. Neste caso, temos o leite. E em questão de forrageiras, procuram-se consociar-se gramíneas com leguminosas para atender a demanda de necessidades da planta em termos de produções. Mas, com tudo isso, levando uma consideração os agroecossistemas, que compõem um sistema de produção de leite de búfala, que seja o solo, a planta e os animais. Em níveis superiores na alimentação para o búfalo, a própria alimentação ela é obtida na própria fazenda, que temos como alguns exemplos para capim para alimentação, na verdade. Temos capim elefante, a cana-de-açúcar, a mandioca e o milho. No entanto, em sistema de criação extensivo, realmente não há um controle do animal. Eles é colocado por si só e o que temos ali, eles usam a pastagem nativa e se der uma boa venda, um bom comércio, eles começam a adubar aquele solo para ter plantas cultivadas, para ter novos tipos de pastagem, para ter uma boa alimentação, mas também não gastando muito, porque é uma conta por si só, Ele não está vendendo para outras pessoas. Ele vai estar ali produzindo para aquela regiãozinha dele, que para os próximos dele. Por isso, é um investimento não muito grande, porque está no sistema de criação extensivo, E em produção de leite em sistema intensivo, ele é uma escabulação livre e em tempo seco eles devem alimentar as búfalas, com ração concentrada. E segundo Marx et al., os animais eles devem receber cerca de 1 quilo da ração concentrada e com 18% é proteína bruta e 70% é de NDT. E para cada 3 kg de leite produzidos, e nesse sistema de criação, as fêmeas podem produzir até cerca de 2.600 kg de lactação em 300 dias. E nesse tipo de estabulação, a estabulação livre, ela é mais feita para produtores que dispõem máquinas e equipamentos, boas instalações, áreas bem cultivadas com volumosos em valor nutritivo para as fêmeas com um alto elevado potencial para a produção de leite. Pensando na criação de búfalos para leite e corte, é indispensável pensar na sanidade. Para a gente obter uma criação de qualidade, a gente precisa adotar algumas práticas sanitárias, porque elas vão ajudar no nosso potencial produtivo dos animais lá na frente, para a gente poder ter um leite de qualidade, uma carne de qualidade. A sanidade também influencia nisso. Fazendo controles sanitários, a gente previne o aparecimento de doenças, e prevenindo esse aparecimento de doenças, a gente já previne, já economiza. A gente economiza com o gasto de remédios veterinários que são caros. Então, esse dinheiro que a gente podia estar aplicando em remédios veterinários, a gente pode aplicar em sanidade, cuidados com alimentação, o local que esses animais vão ficar. A gente deve sempre manter a vacinação desses animais em dia, ter cuidado com a alimentação, como eu já tinha dito, porque influencia muito no final desses animais.
nos resultados finais. A gente deve ter cuidado com a água, porque isso pode influenciar também. Tudo isso pode causar danos futuros. Então, se a gente aplicar um pouco mais de dinheiro, ter mais cuidado com a sanidade, sim, desses animais. Considerações finais. Ao final dessa apresentação, o indivíduo obteve conhecimento teórico sobre o manejo alimentar e nutricional de búfalos para a produção de leite. Essa apresentação esclareceu algumas dúvidas e abordou temas que contribuem diretamente na formação do técnico em agropecuária. Os búfalos são mamíferos que pertencem à grande família dos bovídeos, composta de diversas espécies. No gênero Bos, são classificados os mais variados tipos de bovinos, tanto domésticos quanto selvagens. Os búfalos possuem um privilegiado aparelho digestivo, com maior espaço e riqueza microbiana que os bovinos. É capaz de realizar uma conversão alimentar mais eficaz. Eles também conseguem transformar pastos grosseiros, de baixo valor nutricional, em carne e leite, e que também tornam um melhorador de campos, por não ser tão seletivo como o bovino. Do ponto de vista nutricional, o leite de búfalas tem maior concentração de alguns nutrientes do que o leite da vaca, caso das proteínas. Quanto aos minerais, muitos estão presentes em quantidades similares ao leite bovino, mas o cálcio, ferro e fósforo estão em quantidades maiores, assim como a vitamina A. Fazendo a comparação do leite de búfala com o leite de vaca, o de búfala tem 33% a menos de colesterol, 48% a mais de proteínas, 59% a mais de cálcio e 47% a mais de fósforo. Portanto, o leite de búfala e seus derivados têm maior digestibilidade do que o leite bovino.